Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora a nossa primeira aula, falando da doutrina da Bíblia, né, da importância que é a doutrina da Bíblia, e nós vamos começar falando dos aspectos básicos nessa primeira aula, tá? É muito importante nós abordarmos essas coisas e nós temos a compreensão daquilo que Deus quer, tá? Daquilo que Deus colocou para nós. É justo dizer que na doutrina da Bíblia é necessário estabelecer alguns alicerces, né? E o propósito dessa aula, gente, é assentar essas bases daquilo que todo cristão precisa saber a respeito daquele que é o nosso manual de fé, né? A Bíblia. Irmãos, eu acredito que o grande propósito de nós vivermos é entendermos, compreendermos e poder desenvolver a questão da Bíblia, né? Aprender, viver ela e poder transmitir a outros. Esse é o grande pensamento, é o grande propósito, tá? E ela é nossa única regra de fé. Em primeiro lugar, nós vamos começar destacando aqui os títulos que a Bíblia, né, que a própria palavra de Deus dá a ela mesma, tá? É isso que nós vamos começar a destacar. Tá? Títulos que atribui-se a si mesmo. Nós temos a expressão mais conhecida usada por nós, né, que é o termo Bíblia. A palavra Bíblia, ela vem do grego, é biblion, né, que significa rolo ou livro. Tá? Muitas vezes, além da Bíblia, existe também o significado do rolo ou livro. Lembrando que naquela época os livros eram feitos de forma diferente, né? Não é como nós temos hoje, algo impresso, né? Essa facilidade que existe hoje, na época não se tinha isso, tá? Mas era um pergaminho. Então, a palavra pergaminho, né? Ela vem desses pergaminhos que eram enrolados antes. Esse termo biblion fala desse livro, né? Desse rolo que era enrolado, né? Desses pergaminhos. Então, o termo Bíblia é um termo plural, que fala do conjunto desses livros, o conjunto desses rolos, que eles eram todos ali agrupados, né? E isso fazia com que era desenvolvido a questão da Bíblia, tá? Lucas, capítulo 4, versículo 17, diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, o qual abriu-se e achou no lugar em que estava escrito. Jesus está na sinagoga, nesse texto, né, da sua cidade, Nazaré, e entregaram para ele o livro. No original grego é o Biblion, né, do profeta Isaías. Tá? Então, você vê também lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 7, a Bíblia diz assim: Então disse, eis aqui estou, e no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. De novo, aqui você vê a expressão usada aqui é Biblion, tá? É Biblion. Então você vê que eles falam sobre essa questão do pergaminho, né? Do Biblion. Então, outra expressão que nós temos, né? Que nós usamos muito, nós falamos das escrituras. E Romanos, capítulo 3, versículo 2, fala sobre isso, né? E 2 Timóteo 3,16 também fala, diz assim, ó, toda a escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então você vê de novo aqui a expressão escritura, né? Que vem do grego graphe, tá? Então você vai ver agora desenvolvendo muitas coisas falando sobre a questão da escritura. Vamos ver o outro texto, agora citado por Pedro, né, que está lá no livro de 2 Pedro 3,16, assim: Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam os demais as escrituras, para a sua própria destruição deles. Essa palavra escritura, novamente no original grego, é a palavra graphe, né? Essa é uma das maneiras como nos referimos à palavra de Deus. A palavra nós chamamos de escritura, né? Jesus atestou isso, você vê muitas vezes os próprios discípulos e apóstolos falando sobre a questão da escritura, então é uma das formas que nós chamamos. Além da expressão, né, a palavra de Deus, que sempre é muito usada. Mateus 15, 6 diz assim, né, diz assim, ó, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Nesse texto, nós vemos Jesus corrigindo os judeus dos seus dias por valorizar mais as tradições deles do que propriamente as escrituras. Então, essa é uma referência, né,
pelo próprio Jesus Cristo, usado como a questão das Escrituras. Foi o termo, né, da palavra de Deus. Então você vê esses termos se alternando, né, e eles apontam para o mesmo propósito, né, falando daquilo que é as Escrituras ou a palavra do próprio Deus. Também nós vemos no livro de João, né, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 35, diz assim: se ele vos chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e as Escrituras não podem falhar. Além de usar a expressão a palavra de Deus aqui, nós vemos o Senhor usando também o termo escritura. Então você vê esses termos se alternando, né? Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. Esses são os títulos, querido, né, dos principais do qual a palavra de Deus faz referência a respeito de si mesmo. Então você vê esses termos se alternando, tá? Bíblia, Escritura, palavra de Deus são formas de você estar chamando, né, e se referindo àquilo que é o livro sagrado, que é a palavra do Senhor. Tá? Vamos passar para outra questão agora, que é a questão da inspiração divina. A Bíblia, irmão, não foi algo que simplesmente alguém decidiu lá e vamos escrever. Não, por trás de toda a palavra que foi escrita existe uma inspiração da parte de Deus. E isso é muito importante a gente frisar, né? A Bíblia diz assim, em 2 Timóteo 3,16, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, para a correção. Então você começa a olhar essa questão da Bíblia e você vê uma inspiração de Deus. A Bíblia diz que ela é útil para quê? Ela trata várias coisas, né, com o povo de Deus. Ela ensina, ela repreende, ela corrige, ela educa na justiça. Ele diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a expressão aqui própria, palavra de Deus, está falando de si mesmo. E toda a escritura, ela é inspirada por Deus, irmãos. Tá? Isso é importante a gente compreender. Nós temos na palavra de Deus um livro que, embora sendo escrita pelos homens, foram homens inspirados da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou para que eles pudessem estar escrevendo toda essa palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não é do ser humano, né? Não é de particular elucidação. Ele diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, aí ele coloca entre conchetes, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem que moveu? O Espírito Santo. Nós poderíamos chamar isso de uma coautoria, irmãos. Mas a verdade é que eu prefiro atribuir essa autoria a Deus. O homem foi a ferramenta usada por Deus, né, para descarregar aquilo que era a sua própria inspiração. Então Deus, o próprio Espírito Santo é que trouxe a inspiração. Deus moveu esses homens a falarem por inspiração. Né? O próprio Espírito Santo é quem trabalhou. Né? A Bíblia é clara em relação a isso aí. Então esses homens que escreveram foram inspiração de Deus e movidos pelo Espírito Santo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz algo muito interessante. Por quê? Gente, nós vivemos uma cultura, no Brasil, por exemplo, uma cultura espírita, né? Que eles acreditam muito na questão de psicografia, né? Mas nós vemos que a Bíblia não é isso que aconteceu. Os homens sabiam o que estavam escrevendo, sabiam o que estavam falando, sabiam o que estavam fazendo e entendiam que isso era colocado da parte do próprio Deus, era uma inspiração da parte do próprio Deus. Né? 1 Coríntios 2,13 diz o seguinte, nisto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Irmãos, eu acho muito interessante, sabe por quê? Ele diz, disso também falamos. Ele diz, com palavras ensinadas pela sabedoria, né? E ele está deixando bem claro, né, essa questão da sabedoria que vem da parte de Deus. Ele diz, nós deixamos bem claro que isso vem de Deus. Ele está expondo claramente que ele sabe que fala da parte de Deus. Né? Ele está deixando bem claro, não é com sabedoria humana, não é com sabedoria minha, não é da minha parte. Ele está dizendo, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio Espírito. Então é o Espírito Santo que ensinou essas palavras, que trouxe essas palavras, que direcionou essas palavras. Né? Ele sabe que fala da parte de Deus. Então não é apenas sabedoria que vem do ser humano, não é uma capacidade, né, do ser humano, mas ele tem plena consciência que tudo aquilo que está sendo movido pelo Espírito Santo
para ensinar as pessoas. Tá? Então você vê como isso é interessante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que vos outros é destinada. Investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar antemão testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiram. Então ele está falando do quê? Está deixando bem claro, né, que lá atrás os profetas, né, eles já eram de alguma forma usados por Deus para dar testemunho do próprio Cristo. Ele diz assim: a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por parte de pelo Espírito Santo enviado dos céus. Vos pregaram o evangelho, coisas essas que os anjos anelam a perscrutar. Eu acho muito interessante, porque, em primeiro lugar, ele está falando dos profetas, que os profetas falaram, e testemunharam pelo Espírito Santo a respeito, né, da vinda de Jesus, da obra de Cristo, do que aconteceria. Gente, é interessante, porque quando você vai ler a Bíblia toda fala sobre a questão da convergência, né? A convergência, tudo aponta para o próprio Cristo, para o Messias, para o Senhor, né, que viria. Então a Bíblia, ela trata dessas coisas, tá? Então tudo isso lá atrás, os profetas já apontavam para isso. Depois ele enfatiza que agora vieram pregando o evangelho antes anunciado profeticamente por esses profetas do Velho Testamento. E eles também anunciaram isso pelo Espírito Santo enviado, que foi enviado lá do céu. Tanto a afirmação que fala dos profetas, né, do Velho Testamento anunciando aquilo que depois os evangelistas do Novo, os apóstolos e os profetas anunciaram. Tanto um como o outro grupo foi movido pelo Espírito Santo. Isso é muito claro nesse texto. Para anunciar da parte de Deus aquilo que anunciou. Gente, todo o propósito da Bíblia, tudo aquilo que foi escrito foi uma inspiração divina, uma inspiração do Espírito Santo trabalhando para que pudesse ser colocado, né, e desenvolvido, escrito sim por homens, mas debaixo de uma inspiração plena do Espírito Santo. Quando entendemos essa questão da inspiração divina, nós temos que entender, né, que esse é o ponto de partida. Gente, como que pode, né, um livro que foi escrito em épocas diferentes, você olha a línguas diferentes, você olha muitas vezes em cultura diferente, povos diferentes, e ela convergir de uma forma muito forte, né? Só pode ser uma inspiração do próprio Deus por trás, uma inspiração do Espírito Santo trabalhando por trás. O próprio Jesus, quando discutia os valores espirituais com os judeus da sua época, fazia isso sempre baseado na palavra de Deus, naquilo que as escrituras da sua época deixava claro. Então, ele tratava o Velho Testamento e ele citava muitas vezes o Velho Testamento. Nós percebemos o Senhor Jesus respaldando as escrituras. Você olha muitas vezes pessoas, deixa o Velho Testamento de lá, o Velho Testamento para lá, isso e aquilo. Gente, o Velho Testamento, ele foi citado pelo próprio Cristo e ele foi respaldado pelo próprio Cristo. Né? Você vê Jesus usando várias referências do Velho Testamento. Né? O Pentateuco, falando de Moisés, né? Fazendo referência a Adão, a Noé. Né? Ele discorre sobre Abraão, Davi, os profetas. Então ele mencionou até o Jonas. Né? Então ele vai dando reconhecimento a tudo aquilo que foi escrito. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você vê pessoas dizendo, pastor, é muito legal você falar do próprio Cristo e tal, eu acredito no Novo Testamento, mas o Velho, aquelas coisas, né, falando de um homem passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, essas coisas eu não acredito. Gente, se você não acredita nisso, você não acredita em nada, porque a Bíblia está dando respaldo a tudo aquilo que foi colocado. O próprio Cristo dá respaldo às coisas que aconteceram no Velho Testamento. Então, no plano e no propósito divino, você vem do entendimento da interpretação das Escrituras. Isso é um fundamento que não pode ser questionado. Né? Jesus valida todas essas coisas. Tá? Então, nós precisamos entender. Tudo o que aconteceu, gente, foi uma inspiração do próprio Espírito Santo trabalhando por trás de todas essas coisas e nos deixando claro aquilo que Deus queria. Tá? Agora nós vamos tratar uma outra coisa. A única regra de fé. Se nós entendemos que ela é a palavra de Deus, se nós entendemos que é o propósito de Deus, se nós entendemos que ela é a única prática, né, que nós temos como propósito, que é o próprio Deus falando, inspirando as pessoas, inspirando os profetas, né, ela é a nossa única regra de fé. As escrituras são a autoridade máxima e determina a nossa crença. Gente, nós não podemos ir além daquilo que as escrituras dizem. Tá?
No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: essas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. Gente, ele está deixando bem claro. Ele está falando de não ir além daquilo que está escrito. Ou seja, o que delimita a fé é exatamente aquilo que está escrito. Nós não podemos fugir disso, gente. O que está escrito é aquilo que Deus colocou, né? Nós não podemos ir além do que as Escrituras deixam claro, tá? Nós não podemos tentar caminhar fora daquilo que é a palavra. Claro, irmão, às vezes você vê as pessoas pregando, você vai conjecturar, você vai mostrar muitas vezes aquilo que é a sua maneira de pensar. Mas quando você vai além daquilo que é a palavra de Deus, quando você afirma coisas que não estão escritas, isso é um problema sério, né? João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus, gente, ele usa esse texto, né, esse título, as escrituras, para falar da palavra de Deus. Ele está dizendo: vocês examinam as escrituras, pois vocês julgam ter nela a vida eterna. Eles são ela que dá testemunho a respeito de mim. É ela que fala de mim. O Senhor Jesus usa as escrituras para anunciar que ele é o centro de todas as coisas. Aquele ponto de convergência que eu falei. Tudo aponta para o Cristo, onde toda a palavra, né, dá respaldo para aquilo que ele colocou, para o propósito dele, né, para aquilo que é o plano e o propósito de Deus em todo o tempo. Então o Senhor Jesus vai tomando essas figuras do Velho Testamento, por exemplo, para falar sobre ele. A Bíblia diz, por exemplo, em João 3,14, diz: e de modo, porque Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então ele usa a expressão da mesma forma que Moisés levantou a serpente lá, na época do deserto, né? Ele está dizendo: importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus atestou, trabalhou, usou, né, figuras e mostrando que tudo convergia nele, tudo apontava para ele. Jesus está aqui explorando elementos da tipologia, né, daquela voz figurada, profética, para mostrar o quê? Tudo apontava para ele. Em todo o tempo você vai ver ele respaldando, a ponto dessa crença na palavra de Deus, e ele deixa bem claro que isso é o propósito. Isaías 8,19 diz assim: quando os disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consulta o povo a Deus? A favor dos vivos, consultarão os mortos? A lei dá testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Eu acho interessante, ele está dizendo o quê? Como que você vai consultar morto? Ele está deixando bem claro. Como que você vai usar essa questão dos necromantes, os adivinhos? Ele diz: o que dá testemunho é a lei. Né? Ele está dizendo: o que dá testemunho de tudo é a lei. É a Bíblia, gente. Então, ele está deixando bem claro. Vamos ler o versículo, né, 22. Ele diz o seguinte, do 20 ao 22, ele diz assim: ó, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra durante os oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, endurecem-se e amaldiçoarem ao rei, ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra. Eis angústia, escuridão, sombras de ansiedade, serão lançados para as densas trevas. Esse texto de Isaías mostra que a única recorrência que o homem pode fazer, entender o plano e o propósito de Deus para a vida dele, ou buscar qualquer tipo de consulta, é a palavra de Deus. Né? Isso é bem claro. Ele está dizendo para voltar à lei e testemunho. Nós não podemos ir além do que está escrito na Bíblia, gente. O propósito é aquilo que está escrito na Bíblia. Vamos ler um texto onde o apóstolo Paulo está pregando na cidade de Bereia. Eu gosto desse texto. Atos capítulo 17, versículo 11, fala sobre esse texto. Diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. É interessante ele falar que ele era mais nobre. Não que era melhor, eles eram mais nobres. Porque eles tinham uma atitude que chamava atenção. Ele diz assim: ó, pois receberam a palavra de Deus com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Enquanto o apóstolo Paulo está proclamando o evangelho a esse povo de Bereia, né, que a Bíblia considera mais nobres do que o de Tessalônica, essa atitude de nobreza, gente, era estabelecida pelo fato de tudo, né, que eles recebiam, né, eles olhavam para ver se era isso mesmo. Gente, vamos pensar, era um povo que, quando a Bíblia usa a expressão
que eles recebiam com avidez, havia abertura, havia receptividade, havia fome pela palavra, havia desejo, tá? Não eram aqueles críticos, né? Por isso que a Bíblia diz que eles recebiam com avidez. Não era crítico, mas o texto diz que eles examinavam todas as coisas, examinavam as escrituras todos os dias. Eles checavam. É isso mesmo que está escrito? É isso mesmo que a palavra está dizendo? É isso mesmo o que ele falou lá? É exatamente isso. Então, eles conferiam tudo isso. Tá? Eu acho interessante porque quando Paulo está se referindo a eles, Paulo está tratando ele de uma forma diferente, está falando que isso é uma atitude nobre. Né? Então nós devemos examinar a questão da escritura, saber se é isso mesmo, saber o que tem sido falado, se não estamos indo além ou aquém, né? Isso é importante. Qualquer revelação fora da escritura deve ser rejeitada, gente, e tida como anátema. Tá? Gálatas 1,8 diz assim, mas ainda que nós, mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Gente, a palavra anátema, na melhor das hipóteses aqui, ela significa abominável. Na pior das hipóteses, é algo maldito. Tá? Então ele está dizendo, o evangelho foi apresentado para vocês. Esse evangelho é claro, esse evangelho é verdadeiro, esse evangelho vocês podem confiar. E qualquer coisa que vá além disso, não importa quem está pregando, não importa se desse um anjo do céu, não importa quem se possa ser eu mesmo trazendo outro tipo de evangelho, diz, considere como maldito, considere como anátema. Isso não pode ser recebido, tá? Não pode ser mudado. O evangelho é aquilo que as escrituras dizem, é aquilo que a palavra de Deus diz. E a gente não pode mudar isso, tá? Nós não podemos mudar aquilo que está escrito. Provérbios, capítulo 30, versículo 5, diz assim, toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para o que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Além desse texto de Provérbios, nós podemos citar Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Diz assim, todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes disser qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos desse livro. Ele está dizendo, se alguém acrescentar coisa, Deus vai julgar. Os flagelos que estão escritos aqui vão vir contra ele. Ele diz, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. A advertência é muito clara, gente, com respeito de você acrescentar ou diminuir algo que está escrito na Bíblia. Nós não podemos e nós não temos esse direito de maneira nenhuma. Tá? Gálatas capítulo 2, versículo 1 diz assim, 14 anos depois, subi outra vez para Jerusalém com Barnabé. Gente, Paulo era fantástico. Embora ele tivesse recebido uma revelação da parte de Deus muito forte, você vê várias vezes, por exemplo, ele dizendo, eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Né? Você não vê, por exemplo, Paulo, ele não andou com Jesus Cristo nessa terra. Né? Mas você vê que Jesus trouxe muitas revelações. E mesmo ele tendo muitas revelações de Cristo, gente, ele ia até os apóstolos, ele passava essas revelações, ele via se isso mesmo estava em conformidade com a Bíblia, é muito forte, né? Vamos ler o texto. Ele diz assim, ó, levando a Tito, subi em obediência a uma revelação. Ele lhes expus o evangelho que prego aos gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, mesmo Tito, que esteja comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Aqui ele está falando do quê? De uma batalha doutrinária que ele teve, né, disputada com aqueles que queriam que os gentios obedecessem à lei de Moisés, passando do rito, né, do ritual da circuncisão e tudo mais. Mas o apóstolo, ele pega essa revelação que ele teve do evangelho, que ele recebeu, né, aquilo que ele deveria proclamar aos gentios, e ele sobe para Jerusalém. Tá? Ele vai para Jerusalém. Para quem? A Bíblia usa que ele vai lá para os maiorais de influência. Né? Ele vai lá para os homens de influência. E ele expõe a mensagem do evangelho que ele recebeu. E quando ele faz isso, gente, eu acho muito interessante,
No livro de Gálatas, capítulo 2, no versículo 9, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, ó, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefa e João, que eram reputados como colunas, ele está falando de quem? Ele foi lá, diante das colunas da igreja, né? Quem eram as colunas da igreja? Tiago, Cefas e João. Tiago, Pedro e João, tá? Então Paulo foi o quê? Ele foi lá. Que, reputados como coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Paulo, gente, está dizendo algo muito interessante aqui. Ele está deixando bem claro que toda a revelação, ele diz, que eu recebi, eu me submeti à apreciação dos demais apóstolos. Ou seja, ele ia até lá os apóstolos. Ele está dizendo, gente, isso aqui está com conformidade com tudo aquilo que é a Bíblia, com tudo aquilo que é o propósito de Deus, com tudo aquilo que vocês têm pregado, com tudo aquilo que vocês receberam do próprio Cristo. Então, daqueles que tinham recebido de Deus a revelação doutrinária do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele ia até eles. Então você vê, gente, um gigante como o apóstolo Paulo, que tinha essa revelação, mas ele está dizendo, eu não vou ultrapassar. Ele está dizendo, eu vou checar tudo com eles, se eu estou de fato alinhado com as escrituras que Deus colocou. Então nós vemos um padrão coerente dos apóstolos, que ele está dizendo o quê? Tudo precisa passar pelo crivo das escrituras. Não se colocava qualquer coisa, não se passava qualquer coisa. Tudo era bem estabelecido pelos crivos das escrituras, né? Até mesmo a revelação que ele mesmo recebeu de Deus, ele entende que deveria ser submetida ao crivo. Vamos conversar com as colunas da igreja, vamos estar diante deles para ver se é isso mesmo. Porque a palavra de Deus, gente, ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é estabelecida e ela define as nossas crenças. O próprio Deus estabeleceu isso. E nós não podemos ir além ou aquém daquilo que a palavra foi colocada. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a canonicidade dos livros, tá? Em relação à canonicidade, gente, a formação do cano, né, o que comporia, né, ou não as escrituras, nós já citamos, né, que o próprio Jesus faz referência aos livros da Bíblia, né, como um todo, do Antigo Testamento. Ele chega a citar várias coisas em relação a isso. E ele apresenta na ordem, de fato, como era reconhecido antigamente. Já nos dias de Esdras, o sacerdote, né, que veio pós o exílio babilônico, esses livros de todos os que haviam sido reunidos foram reconhecidos. De maneira como o Senhor Jesus vai fazendo referência às Escrituras. Nos faz entender que, de fato, ele ratifica e respalda a forma que eles estão sendo apresentados. Por exemplo, você vê em Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz assim, a seguir Jesus lhe disse-lhe, são essas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Presta atenção. Ele diz na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando ele usa essa divisão, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, Jesus está falando da divisão que os judeus da época do Velho Testamento faziam. Era assim que eles colocavam. Era assim que eles trabalhavam. Era essa a ideia que eles tinham. Tá? Então, esses livros tinham 3 agrupamentos, né, na lei de Moisés, começando do Pentateuco e se estendendo pelos livros históricos, e depois eles trabalhavam a questão dos profetas e os salmos. Jesus está reconhecendo exatamente a forma que esses livros eles foram agrupados. Vale citar historicamente, né, o sínodo de Jabia, no ano 90 a.C., uma reunião de alguns rabinos judeus que reconheceu os livros do Velho Testamento. Isso é contexto histórico, mas é importante a gente continuar entendendo que eles foram reconhecidos, não só pelo próprio Cristo, mas também, né, por pessoas, por todo onde passou pelo crivo e pelo propósito das Escrituras. Mas é importante analisar, gente. Jesus, o verbo, né, encarnado, trata desse assunto. O próprio Cristo está tratando desse assunto. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 35, ele fala sobre isso, tá? Vamos ver Jesus anunciando um juízo, por exemplo, a uma geração. Olha o que ele diz. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abelate, o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vos mataram entre o santuário e o altar. A maneira como Jesus apresenta isso, né, dizendo, olha, todo o sangue justo, todo o sangue inocente vai ser cobrado. Haverá juízo. E ele começa a explicar o quê? Desde Abel. Por que ele faz uma referência a Abel?
Porque Abel foi o primeiro homicídio, né? Isso está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 18. Ele está citando historicamente, cronologicamente, o primeiro homicídio da Bíblia. Mas Jesus, gente, está trabalhando aqui e fazendo uma referência àquilo que é a ordem dos livros. O primeiro homicídio foi mencionado nas Escrituras, tá? E depois nós vemos Jesus fazendo referência ao último homicídio dentro dessa cronologia que era apontado antigamente, a disposição que era da ordem dos livros. E isso ele está falando daquilo que aconteceu lá no livro de 2 Crônicas 24 e 21. Ele está fazendo uma referência, né, a Zacarias, a morte de Zacarias. A Bíblia diz assim, ó, e conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Então a Bíblia está fazendo uma menção de como mataram Zacarias. E Jesus está dizendo que desde Abel até Zacarias, era como ele usasse a expressão desde Gênesis a Apocalipse, que era a Bíblia deles, que era, né, a Bíblia dos judeus da época. Ele está falando do começo ao fim, né? Ele pega o primeiro homicídio até o último da época dele, né? A ordem que os livros estavam sendo agrupados, e ele está dizendo o seguinte: vai ter juízo para vocês que derramaram sangue inocente. Então a palavra de Jesus traz respeito a esses agrupamentos desse livro. E como era, né, afinal, a canonicidade do Velho Testamento, como era tratado essas coisas. Em relação à formação do livro do Velho Testamento, Jesus ele traz a questão, né, de como foi trabalhado a questão dessa terra, né? E ele reconheceu todo o propósito do Velho Testamento. Ele reconheceu os livros. Ele reconheceu tudo aquilo que foi escrito, tá? Então, como que aconteceu? Vamos entender algo. A formação do Novo Testamento, os apóstolos, os próprios apóstolos, vamos falar primeiro do Novo, né? Os próprios apóstolos, eles reivindicaram a autoridade, né, para os seus próprios escritos. Colossenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciei porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. Da Laodiceia, lede igualmente perante vós. O apóstolo Paulo aqui, gente, né, ele está deixando algo bem claro. Ele entendia que as instruções dadas a uma igreja não se limitava somente a uma igreja. Poderia abençoar e trabalhar na vida de outra igreja também, né? Poderia, de uma forma abrangente, tocar as outras igrejas também. Embora ele reconhecesse que tinha algo, né, da parte de Deus ali para aquele momento, tá? Então nós percebemos que os escritos eles não foram encontrados ou que não foram incluídos nesses agrupamentos. Então é importante lidarmos com essas questões. Vamos trabalhar algumas coisas aqui, tá? Vamos falar primeiro do reconhecimento que eles tinham. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:27. Ele diz assim: conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Ele está falando o quê? Reconhecendo isso como algo que precisava alcançar o coração de todos e abençoar todos. Então, tem uma afirmação de muito peso, feita pelo apóstolo Pedro também, que está no livro de 2 Pedro 3,15. Diz assim, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Pedro reconhece as epístolas de Paulo. Olha que interessante, gente. Eles reconheciam as epístolas, eles reconheciam o que eles escreviam como a palavra de Deus, tá? Ele diz assim, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Eu acho muito interessante isso. O próprio Pedro está dizendo que o que Paulo colocava era difícil de entender, não? Era assunto complexo, né? A forma que ele escrevia, tá? Então, assim, é um alento para nós, né? Porque não é fácil muitas vezes entender. Ele diz assim, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam os demais escritos para a própria destruição deles. Pedro está fazendo uma citação de Paulo, sobre o apóstolo Paulo. É interessante que até Pedro achava essas coisas de Paulo escritas, né, difícil de entender, por causa da profundidade que existia. Depois ele diz que os indoutos, ou alguns homens que não entendiam, deturpavam o que Paulo escreveu. Ele diz, assim como também deturpam, distorce os demais as escrituras. O que mais acontece hoje, né, gente? Pessoas distorcendo as escrituras. Ao referir as demais escrituras como palavra de Deus, ele está se reconhecendo e se referindo ao que Paulo colocou como uma dessas coisas que é a palavra de Deus. Ele está reconhecendo como escritura, ele está reconhecendo como palavra de Deus. Então, quando falamos da formação do Novo Testamento,
Nós tínhamos os evangelhos, né, que tinham respaldo apostólico. Os apóstolos, eles respaldaram o evangelho. Nós temos também os livros históricos, né, escrito por Lucas, que é Atos. Isso também foi respaldado, né, com o respaldo apostólico dos irmãos. Né. Nós temos os demais epístolas, como essa, que é reconhecida por Pedro, foram reconhecidas, irmãos, na época. Assim também reconhecidas nós temos as de Pedro, né? Tiago, Judas e João. Então nós vemos que eles defenderam as suas epístolas, né, que foram proclamadas nesse tempo. Então, gente, há um consenso dentro da Bíblia que isso foi de forma legítima colocado. Tá? Todos os livros do Novo Testamento. Né? Todos os livros foram reconhecidos. Né? E é importante a gente entender que todos os livros foram reconhecidos no período pós-apostólico também teve. Qual foi? Né? Teve algumas exceções que foram reconhecidas depois, que foi Hebreus, 2 Pedro e João, né? 2 e 3 João. Esses livros, na verdade, eles foram reconhecidos depois, mas também foram reconhecidos. Tá? Quando foi reconhecido? Em 367, o bispo Atanásio, pai da ortodoxia cristã, relacionando a uma das cartas os 27 livros que compõem o Novo Testamento, no concílio de Hipona, 393 depois de Cristo, de Cartago, 397 depois de Cristo, isso no norte da África. Ratificaram essa lista e reconheceram como canônicos o livro do Novo Testamento. E para terminar, gente, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os livros apócrifos. Eu vejo muita gente falando, pastor, mas tem alguns livros da Igreja Católica, da Bíblia Católica, que eles não são reconhecidos, ou que não tem na nossa. Como que funciona? Gente, apócrifos, essa é uma palavra do grego, tá? Apócrifa. Ela significa as coisas ocultas. Passou a ser usada em relação aos livros não canônicos, tá? Eu acredito que a menção daqueles livros que não se achavam, né, na época, o que eles achavam que estavam sendo escondidos, né? Então nós não aceitamos os livros adicionais encontrados, né, nas publicações católicas. Por quê? Eles nunca compuseram o canon do Velho Testamento e só foram inseridos com o propósito, na verdade, de justificar as práticas da igreja que não possuíam embasamento escriturístico daquilo que era a palavra de Deus. Somente foram acrescidos o restante dos livros sagrados do Concílio de Cartago, que a gente acabou de citar, né? O livro de Hebreus, né? O terceiro e 2 João, esses foram reconhecidos. Definitivamente, gente, reconhecidos no Concílio de Trento também, no ano de 1548 depois de Cristo. E em 1827, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira resolveu excluir os apócrifos de suas Bíblias, passando a ser seguida pelo resto de todas as igrejas protestantes. Os apócrifos, eles não são reconhecidos por nós como palavra de Deus. Isso é importante a gente compreender. Pastor, quais são os livros apócrifos? Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria, Baruque e os capítulos 13 e 14 de Daniel, tá? E 1 e 2 Macabeus. Esses são livros católicos acrescidos que nós não aceitamos, tá? O que nós aceitamos são aqueles que foram reconhecidos, né, tanto por Cristo, tá, que é toda a base de todas as coisas, né, como posteriormente pela igreja e por alguns concílios que foi sido trabalhado. Esse aspecto básico, gente, é profundamente importante a gente compreender. Faz parte do testemunho de Cristo, daquilo que é o propósito de Cristo, e nós reconhecemos aquilo que Deus estabeleceu. Que Deus abençoe você nessa primeira aula, em nome de Jesus.